Olá pessoal, tudo bem? Na aula passada, a gente fez a modelagem do acoplamento entre antenas usando matriz de impedância. Então esse tipo de modelagem depende das tensões e das correntes nos terminais das antenas. Entretanto, não é muito fácil na prática fazer esse tipo de medição de tensão e corrente em frequências elevadas. Então pode ser vantajoso utilizar um outro tipo de modelagem. E uma delas, a principal na verdade que a gente vai ver aqui, é a modelagem do acoplamento utilizando matriz de espalhamento. Então eu tenho uma antena 1 e a antena 2, mais uma vez estou considerando apenas duas antenas, poderia ser mais antenas, e agora eu vou levar em conta a tensão incidente na antena, uma onda de tensão que entra aqui, considerando a antena como uma porta, e a tensão que sai, idem na outra antena. Então, a modelagem por matriz de espalhamento é feita da seguinte maneira. A tensão que sai da porta 1, ou aqui é de output e de input, a tensão que sai da porta 1 pode ser escrita em função da tensão que entra na própria porta e da tensão que entra na outra porta. Tá? Também, a tensão que sai da porta 2, VO2, pode ser escrita como a tensão, em termos da tensão que entra na própria porta e a tensão que entra na outra porta. Então, esses coeficientes aqui, ó, coeficientes S11, S12, 21 e 22, são os parâmetros de espalhamento, tá? São os parâmetros S de scattering, tá certo? Eles então estão relacionados aos coeficientes de transmissão e reflexão em cada porta, em cada antena. Então eu tenho aqui a representação matricial, né? No caso de ter apenas duas matrizes, eu tenho uma matriz 2x2, uma matriz de espalhamento 2x2, poderia ser uma matriz de ordem mais elevada. Como eu posso ter, tanto na reflexão quanto na transmissão, eu posso ter variação de amplitude, por exemplo, a onda aqui ó, que se reflete, vai ter uma variação de amplitude em relação à onda incidente, mas também eu posso ter uma variação de fase. De maneira geral, os parâmetros S são números complexos. Tá? Então, os parâmetros aqui da diagonal principal, S11 e S22, são os coeficientes de reflexão em cada porta, em cada antena. O que é o S11? É o coeficiente de reflexão na antena 1, ou na porta 1. É a tensão refletida nessa porta, dividida pela tensão incidente nessa mesma porta. Para que não tenha influência da outra antena, tá? Eu quero que essa tensão que esteja saindo aqui em vermelhinho, VO1, dependa só da tensão incidente, eu sou obrigado a fazer VI2 igual a zero. Como fazer VI2 igual a zero, mesmo que tenha uma onda aqui VO2 indo para a direita? Terminando essa antena numa carga casada. Tá? Então, tendo uma terminação casada, eu garanto que não vai haver onda refletida para a antena 2, VI2 está feito igual a zero, que é o que eu quero. Similarmente com a porta 2. S22 é o coeficiente de reflexão aqui na antena 2, na porta 2. É a tensão que sai da porta dividido pela tensão incidente, eliminando a influência da outra porta, da outra antena. Tá certo? Então, aqui está. Esses coeficientes de reflexão a gente já conhece bem, na verdade, quando a gente estudou linhas de transmissão e mesmo antenas. Tá? E também a perda de retorno. O que é a perda de retorno? Nada mais é do que o coeficiente de reflexão, ou o parâmetro SII, expresso em escala logarítmica. Como a tensão refletida nunca vai ser maior do que a tensão incidente, o coeficiente de reflexão tem sempre módulo menor do que 1, log de um número menor do que 1 é negativo, então eu coloco menos aqui para que eu tenha uma perda de retorno positiva. A perda de retorno é a atenuação imposta sobre a onda refletida por conta de descasamentos de impedância. Então a gente analisou a diagonal principal, mas tem os termos fora da diagonal principal. Nesse caso aqui é uma matriz 2x2, tem apenas dois termos. Eles são os coeficientes de transmissão. Tá? Esses coeficientes de transmissão, então, eu tenho, o que é o S12? S12, olhando aqui para a equação, é bastante simples, né? Como que eu obtenho S12? Eu faço VI1 igual a zero e passo para o outro lado dividindo. A mesma coisa aqui. Então, para obter o SI2, tá?
eu divido a tensão que sai da porta 1 pela tensão que entra na porta 2. Então, o S12 é o coeficiente de transmissão da porta 2 para a porta 1. Como eu não quero que haja influência, eu quero que esse VI1 seja zero, eu não quero que nada entre aqui nessa porta. Então, basta terminar a antena 1 com uma carga casada. Portanto, S e J, tá, é o coeficiente de transmissão da porta J para a porta I, quando a outra porta tem terminação casada. E como eu disse, na transmissão eu posso ter modificação de amplitude e de fase, então os coeficientes de transmissão também, de maneira geral, são números complexos. E esses termos, fora da diagonal, eles representam justamente o acoplamento entre a antena 1 e a antena 2 ou qualquer outra antena se houver, tá certo? Se o dispositivo for recíproco, tá? S12 é igual a S21 e é geralmente o caso para antenas. E aqui eu posso fazer uma medida do acoplamento ou do isolamento ou isolação entre as duas antenas. Isso é dado em decibéis e é 20 log do módulo do S e J, no caso aqui S12 ou S21. Então essa é um novo tipo de modelagem, a gente tinha visto com parâmetros de impedância e agora o mesmo dispositivo, no caso esse par de antenas, com parâmetros S. Como o problema físico é o mesmo, existe uma relação entre os parâmetros impedância Z e os parâmetros de espalhamento S. Eu não vou dizer aqui essas expressões, mas é possível mostrar que para duas antenas conectadas a linhas de transmissão com impedâncias a zero, como tem aqui na figura, os parâmetros S11 dado aqui e o S12 dado aqui. Tá certo? Então eu só coloquei o S1, não quis colocar o S22 porque é absolutamente similar. Essas expressões, elas mostram que a impedância mútua Z12, ela tem uma influência tanto no coeficiente de reflexão quanto no coeficiente de transmissão. Tá? Caso não haja acoplamento mútuo, se essas antenas estiverem muito distantes, por exemplo, então Z12 é igual a zero. Nesse caso, essa equação aqui, o último termo corta, fica simplesmente o coeficiente de reflexão na porta 1, então eu tenho uma linha de transmissão com impedância Z0, terminada na antena, cuja impedância própria é Z11. Então o coeficiente de reflexão a gente já viu que é dado por essa expressão. E como não tem acoplamento mútuo, se um sinal entra por uma antena, não vai conseguir sair na outra porque o acoplamento é zero. Logo, o coeficiente de transmissão de uma porta para outra é nulo. Tá bom? Aqui tem um exemplo numérico. Para dois dipolos de meia onda ressonantes, ou seja, dipolos que têm a impedância real, foi levemente encurtado o seu comprimento de modo que a parte imaginária valesse zero, então esse dipolo ressonante tem impedância própria por volta de 70 ohms. Se eu tenho dois dipolos desses, colocados frente a frente, paralelos, exatamente como está aqui na figura, separados por uma distância de 0,6 lambda, tá? Utilizando aquelas curvas que eu mostrei na aula anterior ou utilizando algum tipo de método numérico, é possível mostrar que a impedância mútua é menos 23 menos J 17 ohms. Então tem a parte real e a parte imaginária. Nesse caso, ambas negativas. Se os dois dipolos estiverem conectados a linhas com Z0 igual a 70 ohms, para facilitar aqui o nosso cálculo, tá? Aplicando aqui nas equações, tudo que foi dado aqui, jogando aqui nas equações, eu tenho que o S11 é 0,0422 com determinado ângulo e o S12 0,207 com um ângulo também. A gente observa que nós consideramos uma antena com impedância de 70 ohms, duas antenas na verdade, ligadas a linhas de transmissão de 70 ohms. Então, a princípio, deveria haver casamento de impedância. E, de fato, se não houvesse acoplamento, aqui eu teria 70 menos 70, zero, S11 seria zero. Não foi o que aconteceu. Por conta do acoplamento, do valor não nulo de Z12 ou Z21, o S11 é diferente de zero. Então eu tenho um pouquinho de reflexão, ainda que a antena individualmente estivesse casada com a sua linha, a linha estivesse casada com a antena. Por conta do acoplamento, eu não tenho um casamento perfeito. É claro que a potência refletida para esse valor de coeficiente de reflexão é muito baixa. Tá? Então 0,0422, isso significa que
a tensão refletida tem uma amplitude que é cerca de 4% da tensão incidente. Em termos de potência, teria que elevar ao quadrado, então vai dar um número bem pequeno e a potência refletida de fato é ínfima. Do ponto de vista prático, eu tenho um bom casamento. E eu tenho também aqui, o que é mais relevante para nós, o acoplamento. O S12, então, eu tenho um coeficiente de transmissão de 0,207. Então, se eu entrar com um sinal aqui com uma determinada amplitude, lá na outra antena vai ser transmitido um sinal que vai ter uma amplitude que é cerca de 20% da amplitude na outra porta. Tá? Em termos de acoplamento ou isolação, 20 log de 0,207 menos 13,7 dB. Então, se eu entro com um sinal na porta 1, na porta 2 vai sair um sinal, por conta do acoplamento, que vai estar 13,7 decibéis abaixo do sinal que entra na porta 1. Tá? Uma das grandes vantagens dos parâmetros S é que eles podem ser medidos experimentalmente. Tá? Então, para fazer a medição dos parâmetros S, os parâmetros de espalhamento, a gente utiliza um analisador de rede. Então, existe analisador de rede escalar, que mede apenas o módulo dos parâmetros S, e o analisador de rede vetorial, que mede não só o módulo, mas o ângulo. A gente tinha visto que é um número complexo, então eu tenho o módulo e o ângulo. Então, o analisador de rede vetorial ele é mais completo. Aqui tem uma foto de um analisador de rede vetorial, um VNA. Né? Esse daqui é um nano VNA, ele é bem pequeno, tá? Realmente é um aparelho portátil. Aqui eu tenho a porta 1 e a porta 2, eu posso conectar uma antena aqui e a outra antena aqui, e já está indicado aqui, ó, tenho S11, coeficiente de reflexão, e S21, coeficiente de transmissão. Então, o próprio aparelho, ele injeta uma onda de tensão, que sai por uma porta, e se houver entrada pela outra porta, é porque tem acoplamento. E ele faz esse tipo de medição, mede também a reflexão, faz gráficos em função da frequência, né? Ele permite uma varredura em frequência, tá certo? Então, permite medir também, se eu colocar aqui, por exemplo, na porta 2, uma carga casada, tá? Uma impedância de 50 ohms, eu posso medir a impedância de uma antena conectada à porta 1, e posso verificar qual seria o coeficiente de onda estacionária, VSWR dessa antena, quando conectada a uma impedância de 50 ohms, tá certo? Posso fazer o gráfico do coeficiente de reflexão numa carta de Smith. Então ele tem muitas possibilidades. É um aparelho bastante versátil e bastante utilizado em radiofrequência micro-ondas. Tá? Esse daqui, como eu disse, então, é um portátil com apenas 2 portas. E aqui tem um aparelho bem maior, mais sofisticado, consequentemente mais caro, que tem 4 portas. Eu posso medir o acoplamento entre 4 dispositivos. Pode ser 4 antenas. Posso também, por exemplo, se eu quiser analisar um amplificador, tá? Eu coloco a entrada do amplificador numa porta e a saída na outra porta. O que passa de uma porta para outra é o coeficiente de transmissão, na verdade é o ganho de tensão do amplificador. Então ele permite várias medidas. Aqui então, diferentes tipos de gráfico, escala logarítmica, carta de Smith, de coeficiente de reflexão, parâmetros S. Esse tipo de equipamento permite também, alguns deles, né, medir também parâmetros Z, parâmetros Y de admitância que eu não comentei aqui. Tá? Aqui tem uma maneira de como é feita, então aqui eu tenho um analisador de rede. Esse daqui é um modelo bastante simples, que não tem nem monitor, ele deve ser acoplado ao computador com software para permitir a visualização do que foi medido. Então ele aplica um pulso aqui e verifica quanto saiu lá, ou um pulso aqui e quanto voltou para ele mesmo. Então nesse caso aqui eu tenho 2 antenas ligadas, uma em cada porta, uma antena de polo, não é muito visível aqui, mas é uma antena de polo impressa, e aqui é uma antena corneta aberta com crista do tipo Vivaldi. Então, mexendo aqui na separação dessas antenas, eu consigo avaliar a influência do acoplamento, o coeficiente de transmissão, como isso se modifica para diferentes frequências. Esse modelo aqui, ó, ele permite fazer leituras desde centenas de kHz até 40 GHz. Existem modelos que permitem medidas de frequências bem mais altas também. Tá? Então aqui tem um exemplo de aplicação. Eu tenho um conjunto de 4 antenas triangulares, na verdade elas estão agrupadas em pares. Então, numa das portas eu tenho 2 antenas, na outra porta eu tenho 2 antenas, PET triangular, tá? E o objetivo é medir o coeficiente de reflexão em cada porta e também o coeficiente de transmissão, ou seja, o acoplamento entre as portas.
E aqui, então, utilizando um analisador de rede, essas curvas foram obtidas. Essas curvas que estão aqui, ó, tem os parâmetros S11 em vermelho contínuo, S22 em vermelho tracejado. Então, essas duas curvas são os coeficientes de reflexão em cada porta. Se eu trocar o sinal aqui, eu tenho justamente a perda de retorno. Tá? O que significa isso? Significa dizer que aqui eu tenho uma perda de retorno baixa. Tá? Então, eu tenho muita reflexão. Aqui eu tenho muita reflexão. Então, a faixa em que essa antena opera mais bem casada com seu circuito, essa faixa em torno de 2,45 GHz. Eu tenho uma perda de retorno de cerca de 15 decibéis. Então, é uma antena projetada para operar em 2,45 GHz. E tem também aqui, nessa outra curva, o coeficiente de acoplamento, de transmissão. Tá? O acoplamento entre as antenas. Então, a gente verifica que o acoplamento máximo se dá também na frequência de operação de 2,15 GHz, está aqui por volta de 7,5 decibéis. Tá certo? Então, esse aparelho é bastante versátil e bastante utilizado. Então, um projetista de antenas, como ele vai fazer? Ele vai utilizar um software de simulação eletromagnética e vai simular a sua antena, analisando o software, por exemplo, com elementos finitos, método dos momentos, diferenças finitas, ele leva em conta todos os fenômenos envolvidos, resolve as equações de Maxwell e permite simular as antenas e a partir daí fazer o projeto. Uma vez eu tenho o projeto no computador, eu construo um protótipo. Depois de construir o protótipo, aí sim eu vou utilizar um analisador de rede para ver se o que eu projetei está de fato bate com os resultados experimentais. Tá certo? Então é bastante utilizado esse aparelho para projeto de antenas, não só de antenas, mas para diferentes tipos de dispositivos utilizados em radiofrequência e em micro-ondas. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula, então.